4.3.1 Ciências. Ao estudar ciências, as pessoas aprendem sobre si mesmas, sobre a diversidade da vida e sobre os processos de evolução e manutenção da existência. Aprendem também sobre o mundo material, com seus recursos naturais, suas transformações e suas fontes de energia. Conhecem ainda o nosso planeta no sistema solar e no universo, além da aplicação dos conhecimentos científicos em diferentes esferas da vida humana. Essas aprendizagens permitem que os alunos compreendam o mundo em que vivem, sejam capazes de explicá-lo e também de intervir nele de forma consciente. Para orientar a elaboração dos currículos de ciências, a BNCC organizou as aprendizagens essenciais desse componente curricular em 3 grandes unidades temáticas que se repetem ao longo de todo o ensino fundamental. A primeira unidade temática é Matéria e Energia. Ela contempla o estudo dos materiais e suas transformações, das fontes e dos tipos de energia usados na vida em geral. O objetivo é construir conhecimentos sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Nessa unidade, estão incluídos estudos sobre a ocorrência, a utilização e o processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia. Também se discute a produção e o uso responsável de materiais diversos. Outro aspecto importante é a perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, identificando como diferentes sociedades, em diferentes épocas, utilizaram materiais e energia e como isso se relaciona com a tecnologia. Nos anos iniciais, as crianças já entram em contato com objetos, materiais e fenômenos em sua vivência diária e em sua relação com o entorno. Essas experiências são o ponto de partida para a construção das primeiras noções sobre materiais, seus usos e propriedades. Também se trabalha a interação dos materiais com luz, som, calor, eletricidade, umidade e outros elementos. Além disso, é estimulada a construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de materiais, bem como hábitos saudáveis e sustentáveis. Discutem-se, por exemplo, riscos ligados à integridade física e à saúde auditiva e visual. Espera-se também que os alunos reconheçam a importância da água em seus diferentes estados para a agricultura, o clima, a conservação do solo, a geração de energia elétrica, a qualidade do ar e o equilíbrio dos ecossistemas. Em síntese, nessa fase valorizam-se os elementos mais concretos e os ambientes mais próximos, como a casa, a escola e o bairro, oferecendo às crianças oportunidades de interação, compreensão e ação no seu entorno. Nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o ambiente permite que os estudos avancem para o sistema produtivo e para os impactos da energia e dos materiais na qualidade ambiental. O aprofundamento dessa unidade envolve a construção de modelos explicativos, que ajudam os estudantes a fundamentar suas análises no conhecimento científico. Assim, eles podem avaliar vantagens e desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recursos naturais, da fabricação e uso de determinados combustíveis, da produção, transformação e propagação de diferentes tipos de energia e até do funcionamento de equipamentos que possibilitam novas formas de interação com o ambiente. Com isso, busca-se estimular tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos recursos naturais e científico-tecnológicos, quanto a criação de novas tecnologias e o desenvolvimento de ações coletivas de aproveitamento responsável dos recursos. A segunda unidade temática é Vida e Evolução. A vida é abordada como fenômeno natural e social, considerando os elementos essenciais para sua manutenção e os processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Nessa unidade, estudam-se também as características dos ecossistemas, destacando as interações dos seres vivos entre si e com os fatores não vivos do ambiente. Entre essas interações, ganha destaque o papel do ser humano, tanto nas relações que estabelece com outros seres vivos, quanto nas modificações que provoca no meio ambiente. Outro ponto central é a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias, representações e até disposições emocionais e afetivas que os alunos já trazem para a escola. Esses saberes prévios vão sendo organizados por meio de observações orientadas, com ênfase na compreensão dos seres vivos do entorno e dos elos nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural. Nos anos finais, o estudo se aprofunda. A partir do reconhecimento das relações que ocorrem na natureza, destaca-se a participação do ser humano nas cadeias alimentares e como agente modificador do ambiente. Os alunos são levados a refletir sobre formas mais eficientes de usar os recursos naturais, evitando desperdícios, e a discutir as implicações do consumo excessivo e do descarte inadequado de resíduos. Há também o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas, sempre ancoradas na aplicação do conhecimento científico, em favor da sustentabilidade socioambiental. Mular uma convivência mais harmoniosa com o ambiente por meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais, garantindo sua recomposição no presente e sua manutenção para o futuro. Outro foco importante dessa unidade é a compreensão de que o corpo humano é um todo dinâmico e articulado. Seu funcionamento depende da integração entre as funções específicas de cada sistema que o compõe. Nesse contexto, discutem-se aspectos relativos à saúde, entendida não apenas como equilíbrio do corpo, mas também como um bem coletivo. Isso abre espaço para refletir sobre o que é necessário para promover saúde individual e coletiva, inclusive por meio de políticas públicas. Nos anos iniciais, em continuidade ao trabalho iniciado na educação infantil, as crianças são estimuladas a ampliar seus conhecimentos e o apreço pelo próprio corpo. Aprendem a identificar os cuidados necessários para manter a saúde e a integridade do organismo e a desenvolver atitudes de respeito e acolhimento às diferenças individuais, sejam elas étnico-culturais ou relacionadas à inclusão de alunos da educação especial. Nos anos finais, o currículo abrange também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, que são de grande interesse e relevância social nessa faixa etária. Abordam-se ainda assuntos como condições de saúde da população, saneamento básico, qualidade do ar e condições nutricionais no Brasil. Pretende-se que, ao concluírem o ensino fundamental, os estudantes sejam capazes de compreender a organização e o funcionamento do corpo humano, interpretar as mudanças físicas e emocionais da adolescência e reconhecer o impacto delas sobre a autoestima e a segurança em relação ao próprio corpo. Além disso, espera-se que possam assumir o protagonismo em escolhas que expressem autocuidado e respeito ao corpo do outro, entendendo a saúde de forma integral, física, mental, sexual e reprodutiva. Por fim, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do Estado e das políticas públicas, como campanhas de vacinação, programas de saúde da família e da comunidade, investimentos em pesquisa e campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores, na construção de condições que favoreçam a saúde individual e coletiva. A terceira unidade temática é Terra e Universo. Nela, busca-se compreender as características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, suas dimensões, composições, localizações, movimentos e as forças que atuam entre eles. Essa unidade amplia as experiências de observação do céu e do planeta Terra, especialmente das zonas habitadas por seres humanos e demais seres vivos, além da observação dos principais fenômenos celestes. Um aspecto essencial é reconhecer que a construção do conhecimento sobre a Terra e o céu aconteceu de diferentes formas em distintas culturas ao longo da história. Essa diversidade permite valorizar outras maneiras de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários. A unidade também envolve o estudo de características importantes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio. Espera-se que os estudantes compreendam fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e terremotos, bem como fenômenos relacionados à circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual da Terra causado por sua forma e seus movimentos. Tudo isso amplia os conhecimentos sobre a evolução da vida e do planeta, sobre o clima e sobre a previsão do tempo. Nos anos iniciais, o interesse natural das crianças pelos objetos celestes é aproveitado e estimulado, já que esse tema está presente em meios de comunicação, brinquedos, desenhos animados e livros infantis.
A intenção é aguçar ainda mais a curiosidade pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir da observação cotidiana do céu. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de referência permitem identificar fenômenos e regularidades. Isso deu à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na agricultura, na conquista de novos espaços e até na construção de calendários. Nos anos finais, há uma ênfase no estudo do solo, dos ciclos biogeoquímicos, das esferas terrestres, do interior do planeta e do clima, bem como de seus efeitos sobre a vida na Terra. O objetivo é que os estudantes desenvolvam uma visão mais sistêmica do planeta, fundamentada em princípios de sustentabilidade socioambiental. Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado pela articulação entre as experiências de observação dos anos iniciais e os modelos explicativos desenvolvidos pela ciência. Isso possibilita compreender fenômenos que envolvem a Terra, a Lua e o Sol, e fundamenta o estudo de debates históricos, como a controvérsia entre as visões geocêntrica e heliocêntrica. Por fim, a unidade busca que, a partir de uma compreensão mais profunda da Terra, do Sol, de sua evolução, da galáxia e das ordens de grandeza envolvidas, os alunos reflitam sobre a posição da Terra e da espécie humana no universo. Essas 3 unidades temáticas devem sempre ser consideradas na perspectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização. Portanto, é fundamental que não se desenvolvam de forma isolada. Essa integração fica evidente quando temas importantes como sustentabilidade socioambiental, ambiente, saúde e tecnologia são tratados de maneira transversal em todas as unidades. Por exemplo, para que o estudante compreenda a saúde de forma abrangente e não restrita apenas ao próprio corpo, é necessário que ele seja estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia, impactos ambientais e até no entendimento de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no organismo. De forma semelhante, compreender o que é sustentabilidade pressupõe que os alunos entendam a importância da biodiversidade para a manutenção dos ecossistemas e para o equilíbrio socioambiental. Eles devem também ser capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvem recursos naturais e artificiais e reconhecer como processos atmosféricos, geológicos, celestes e sociais se relacionam com as condições necessárias para a manutenção da vida no planeta. É impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento da sociedade. A investigação de materiais para usos tecnológicos, a aplicação de instrumentos ópticos na saúde e na observação do céu, a produção de materiais sintéticos, o uso de diferentes fontes de energia e até a aplicação da radiação eletromagnética no diagnóstico e tratamento médico são exemplos claros. Por um lado, ciência e tecnologia viabilizam melhorias na qualidade de vida humana. Por outro, podem ampliar desigualdades sociais e a degradação do ambiente. Por isso, é essencial destacar os múltiplos papéis da relação entre ciência, tecnologia e sociedade na vida moderna e no planeta Terra. Essa reflexão é central para que os alunos possam se posicionar e tomar decisões diante de desafios éticos, culturais, políticos e socioambientais. As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades, cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e também processos, práticas e procedimentos de investigação característicos da ciência. É importante compreender que quando aparece um verbo em uma habilidade, como apresentar ou relatar, ele se refere a procedimentos comuns da prática científica. Por exemplo, relatar significa organizar de forma sistemática o resultado de uma coleta de dados, ou apresentar conclusões considerando da mesma forma. Da mesma forma, quando se usa o verbo observar, a ideia é estimular a curiosidade dos alunos sobre o mundo, levando-os a elaborar hipóteses e a construir explicações sobre a realidade ao seu redor. Por fim, é fundamental destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC, com a explicitação dos objetos de conhecimento e seu agrupamento em unidades temáticas, expressam apenas um arranjo possível entre outros. Assim, esses agrupamentos não devem ser tomados como modelo único ou obrigatório para o desenho dos currículos.